Minha diretoria, time grande joga em estádio grande. Essa é uma difícil tarefa dizer para o torcedor de alguns estádios tradicionais e vou usar o Vasco como um exemplo muito fácil disso. O Vasco ama São Januário com todos os motivos históricos, né, que existem em cima disso, também a zoação de ter o estádio com o Flamengo, etc, etc. Até que o Fluminense de alguma maneira que tem um estádio, mas é muito pequeno e tal. O São Januário é um estádio maravilhoso de ver jogo, charmosíssimo, etc. Mas vamos a alguns dados absolutamente relevantes sobre o que se trata a grandeza do futebol hoje. No ano passado, o Vasco conseguiu obter um lucro no Campeonato Carioca de 150 mil reais. Ou seja, o Vasco com público, ele levou 150 mil reais para casa. Ele não paga o salário do lateral esquerdo dele, em todo o Campeonato Carioca. Esse ano aqui, com um time mais interessante, né? Não sei o que, deu uma melhoradinha ali, levou 5 milhões. Porra, olha a puta diferença que nós estamos falando. 150 mil para 5 milhões e 600 mil. Nós fizemos uma diferença aqui que eu não sei nem quantos por cento que tem isso aqui. Não vou pensar de cabeça, mas é absurdamente mais alto a receita. Aí você fala, pô, que do caralho, o Vasco faturou 5 milhões no Campeonato Estadual. Dá para projetar, portanto, que o Vasco no Campeonato Brasileiro vai faturar o quê? 15? Olha aí, que loucura. Né? Então o Vasco não precisa do Maracanã. O Vasco vai faturar 20 milhões de reais durante o Campeonato Brasileiro, durante a temporada. Porra, o Vasco não precisa do Maracanã. Isso é um dinheiro maravilhoso, 20 milhões, olhando para os 150 do ano passado. Aí se você for olhar o Palmeiras, que tem um time, que tem um estádio, etc. O Palmeiras lucrou, né, no Allianz Parque 71 milhões na temporada de 2022. Nós estamos falando de um time que é campeão, claro, tudo bem, reduza isso, né, mas o Palmeiras conseguiu... deixa eu só confirmar se é lucro ou faturamento. Eu acho que é faturamento, mas enfim. Ainda que seja, né? Clássico, não sei o que. O Palmeiras. É renda bruta. O Palmeiras faturou 71 milhões de reais no Allianz Parque. Você tem que botar aqui, vamos ver. Deixa eu ver a bilheteria do São Paulo em 2022, se tem aqui o. E o São Paulo, eu estou usando o São Paulo por quê? Porque é um time que não está bem. Em 2022, o São Paulo arrecadou 67 milhões de reais com os seus ingressos vendidos no seu estádio. Então, quando se discute o Maracanã, por exemplo, o vascaíno tem aquela coisa muitas vezes de mas eu tenho São Januário, então, mas eu prefiro São Januário e tal, não sei o quê. E não estamos falando de preferência. Não estamos falando de história, de relacionamento, de amor. Nós estamos falando de dinheiro, gente. E é o dinheiro que acaba sustentando os jogadores que você quer ver em campo. Então, nós estamos falando de clubes como São Paulo e Palmeiras faturando 60, 70 milhões de reais através de jogar num estádio grande durante a temporada, e um Vasco que o ano passado no Campeonato Carioca, esses números são todos de 2022, faturou 150 mil reais jogando em São Januário. Se você for pro Maracanã e fizer meia dúzia de jogos com a casa cheia, o cacete, isso já vai aumentar. Então o Vasco nessa temporada, ainda que em São Januário, né, ainda que com dificuldade, etc., só por ter tido um time melhor, lotado São Januário, dando um tapinha aqui no ingresso, já faturou 5 milhões. De 150 mil já foi para 5 milhões. Por essa conta óbvia, você imagina o seguinte, se o São Paulo fatura 60 milhões por ano de bilheteria, se o Palmeiras fatura 70, é possível aceitar que o Vasco fature menos de 50 milhões por ano? Eu acho que não. Acho que dentro das grandezas desses times, o Vasco está nesse bolo, né, de São Paulo, Palmeiras e tal, o Vasco não pode se contentar com menos do que 50 milhões de reais retirados de bilheteria no ano. E o Vasco tem se contentado com infinitamente menos do que isso. Isso não é só o caso do Vasco, isso é o caso de N times do futebol brasileiro, em virtude de não... aqui, ó, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver um outro time aqui só para ter um exemplo. Em virtude de você ter essa condição de não jogar necessariamente num estádio mais que caiba mais gente, né, cara? Porque tem jogos... Eu fui lá no Vasco e Cruzeiro. Você fala Vasco e Cruzeiro no Maracanã, porra, cara, e a gente sabe que São Januário é um lugar complicado de chegar, é um lugar complicado de sair, tem a barreira do Vasco, não é um lugar dos mais seguros, etc. Então tem um monte de gente que fica com o pé atrás. Quando você fala Maracanã, talvez fique mais fácil levar a família, etc, etc. Além de ser um conforto a mais, o estádio é mais moderno, etc. Então,
construir um estádio, hoje, eu acho meio bobeira no Rio de Janeiro você ter no Maracanã. Agora, a briga do Vasco pelo Maracanã, que eu vejo alguns vascaínos falarem assim, porra, fica com essa porra dessa briga pelo Maracanã, joga em São Januário que se for dessa merda. Não é que se for dessa merda, não. O Vasco precisa jogar no Maracanã. O Vasco precisa do Maracanã. Porque é uma questão de dinheiro, não é uma questão né, é uma questão de logística. Entendeu? Você precisa jogar no estádio desse. Por exemplo, em 2022, olha só, até o mês de setembro, que é o dado que eu consegui aqui, o Corinthians tinha faturado de receita bruta 76 milhões no seu estádio, o Flamengo 73 milhões, o Palmeiras 67, 68, o São Paulo 61, o Fluminense 26,7 milhões. Ou seja, o Fluminense terminou o ano com 30 e poucos milhões de faturamento no seu estádio. Nós estamos falando de um time que tem muito menos torcida do que o Vasco, por exemplo, apesar de ser um gigante como o Fluminense. Então, a discrepância é muito grande. E a luta pelo Maracanã, ela se justifica exatamente nessa conta. Na hora que você faz essa conta, você chega à óbvia conclusão de que sim, vale a pena lutar pelo Maracanã. Nós não estamos falando mais de 150 mil, nós estamos falando de 5 milhões. Talvez a gente deixe de falar de 7, 8 milhões durante o Campeonato Brasileiro e passe a falar de 50 milhões. Isso significa um Coutinho. Isso significa aquele meia que você quer, aquele atacante que você precisa. Então, não é só uma questão de amor, tradição e etc. Existe dinheiro envolvido nisso e existe uma lógica por trás disso. Talvez nem todo mundo possa construir o estádio que o Palmeiras construiu, que o Grêmio construiu. São dois belíssimos estádios, ainda mais na condição que o Palmeiras construiu, que ele praticamente ganhou o estádio. Mas a mudança de patamar financeiro desses clubes através do estádio, através de acrescentar a receita de bilheteria como uma grande receita, é muito grande. Então, o futebol brasileiro ele fica muito limitado a dinheiro de televisão e receita de televisão. Dinheiro de televisão e sócio-torcedor. Dinheiro de televisão e sócio-torcedor. Vocês acham razoável que um time como o Vasco fature 7, 8 milhões de reais por ano para jogar de público, de bilheteria, com os milhões de torcedores que ele tem? Você acha razoável que o Flamengo lute para ter 100 mil sócios-torcedores? E a gente fica se matando para ver quanto que a Globo vai dar para esse ou para aquele? Você acha que aí depois reclama, mas o futebol é refém da Globo. Claro que é refém da Globo, os clubes não fazem absolutamente nada do que eles têm que fazer para conseguir de fato se desvencilhar disso e transformar a receita de televisão em uma boa parte da receita, mas não total. Né? Então, esse tipo de coisa eu acho que é fundamental. Jogar num grande estádio, ter a possibilidade de receber um grande público e ter sócios torcedores em campanhas fortes, grandiosas, que permitam ao torcedor o seguinte: um clube com 30, 20 milhões de torcedores, né? Vamos falar de Palmeiras, São Paulo, Vasco, por exemplo, de 15 a 20 milhões de torcedores, você não pode ter menos de 400, 500 mil sócios torcedores. Não é possível. E a gente se mata para ter 100, 80, 70. Tem alguma coisa errada, gente. Aliás, tem muita coisa errada.